Imagine caminhar por uma estrada escura, onde cada passo ecoa a pergunta: por que continuar? Não há respostas fáceis, nem finais felizes garantidos. Carl Jung sabia que a verdadeira sabedoria começa quando encaramos o vazio de frente, não como inimigo, mas como um espelho que reflete nossa própria profundidade. Essa não é uma mensagem de desespero, mas um convite para mergulhar naquilo que mais tememos: o encontro com nós mesmos. Porque só quando aceitamos a solidão inerente à existência é que descobrimos que ela é, paradoxalmente, o que nos conecta a todos. Você já sentiu que, por trás dos sorrisos e conquistas, há um abismo que ninguém ousa nomear? Jung chamava isso de sombra, a parte de nós que rejeitamos, mas que carrega as chaves para a verdadeira libertação. A dor não é um acidente, é a ferramenta que esculpe nossa essência. O absurdo não é um erro, mas o palco onde a alma se revela. E é justamente nesse reconhecimento que reside uma ironia cruelmente bela. Quanto mais aceitamos o caos, mais ele se transforma em sentido. Mas por que tantos fogem dessa revelação? A sociedade nos ensina a mascarar a angústia com distrações, compras, likes, buscas intermináveis por felicidade. Jung alertava: negar a escuridão é viver na superficialidade, condenado a repetir os mesmos padrões vazios. Quem tem coragem de parar e perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar? Encontra algo extraordinário. A dor não é o fim, mas o começo de uma jornada heróica. Aqui está o segredo que ninguém quer admitir. A solidão é o preço da autenticidade. Quando você para de lutar contra o vazio, ele se torna o solo fértil, onde nascem ideias, arte e conexões reais. Os maiores mitos da humanidade, de Hércules a Buda, passaram pelo deserto da alma e saíram transformados. Você não está perdido, está sendo convidado a se encontrar. O absurdo não é uma sentença, mas um portal. Então, respire fundo. Este é o momento de escolha. Continuar fingindo que a vida cabe em fórmulas prontas, ou encarar o desafio que Jung propôs. Torne-se quem você realmente é. Nos próximos minutos você não vai ouvir clichês motivacionais. Vamos explorar como a escuridão pode ser sua maior aliada, como a dor esconde um propósito, e por que, no fim, abraçar o absurdo é a única maneira de viver com plenitude. Prepare-se. Esta jornada não é para os fracos de coração, mas para aqueles que ousam olhar dentro do abismo e descobrir que, lá no fundo, brilha uma luz que ninguém pode apagar. Segundo Jung, a solidão não é uma falha da vida, mas uma condição necessária para o autoconhecimento. Enquanto a sociedade nos empurra para conexões superficiais, é no silêncio que encontramos a voz mais profunda, a do self, nosso núcleo autêntico. Você já notou como os momentos mais solitários são também os mais reveladores? Quando não há distrações, somos forçados a encarar quem realmente somos, e isso assusta. Mas Jung diria: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Por que fugimos tanto da solidão? Porque ela nos confronta com perguntas que não têm respostas prontas. Quem sou eu quando ninguém está me observando? A cultura moderna trata a solitude como uma doença, mas os grandes pensadores, artistas e místicos sempre buscaram o isolamento como um rito de passagem. Nietzsche, outro discípulo da profundidade, escreveu: nos montes da solidão, o caminho mais íngreme leva ao topo. Você está disposto a subir? Aqui está o paradoxo. Quanto mais você aceita a solidão, menos solitário se sente. Jung descobriu que, ao mergulhar nas camadas mais escuras da psique, encontramos arquétipos universais, padrões que conectam todos os seres humanos. Sua dor não é única, ela ecoa a dor da humanidade. E quando você percebe isso, a solidão deixa de ser uma prisão e se torna uma ponte. Mas como transformar esse vazio em algo produtivo? A resposta está na individuação,
o processo de se tornar quem você realmente é. Isso exige coragem para enfrentar não apenas a ausência dos outros, mas a própria sombra, aquilo que você rejeita em si mesmo. A solidão, então, não é um castigo, mas um laboratório da alma. E se eu lhe dissesse que os momentos em que você mais se sentiu abandonado foram, na verdade, os mais ricos em significado? A solidão é a professora mais sábia, mas só ensina àqueles que param de fugir. O primeiro passo é simples, mas não fácil. Fique quieto. Escute. O que o silêncio está tentando lhe dizer? Jung acreditava que a dor não é um acidente, mas um mensageiro. Ela surge quando algo em nossa psique precisa ser reconhecido, integrado ou curado. Negá-la só amplifica o sofrimento. Aceitá-la, porém, abre portas para uma evolução impensável. Você já percebeu como as maiores mudanças em sua vida vieram após períodos de intensa dor? A sociedade nos ensina a ver a dor como um inimigo, algo a ser anestesiado com remédios, entretenimento ou consumo. Mas Jung via nela um ritual de iniciação. Nas tribos ancestrais, os jovens passavam por provações físicas e emocionais para se tornarem adultos. Hoje, evitamos qualquer desconforto e, assim, permanecemos eternamente infantis. O que você está adiando ao fugir da sua dor? Aqui está a verdade incômoda. A dor é uma professora implacável, mas justa. Ela não surge ao acaso. Ela aponta exatamente para onde precisamos olhar. Se você sofre por solidão, talvez precise desenvolver auto-amor. Se sofre por fracasso, talvez precise redefinir seu conceito de sucesso. Jung chamava isso de processo de compensação psíquica. A mente sempre busca equilíbrio, mesmo que através do sofrimento. Mas como parar de resistir e começar a aprender? A resposta está na aceitação radical. Não uma resignação passiva, mas um sim consciente ao que está acontecendo. Quando você diz, esta dor tem algo a me ensinar, ela perde o poder de destruir e ganha o poder de transformar. Os alquimistas medievais, que Jung estudou profundamente, acreditavam que o ouro nasce da lama. Seu caráter mais nobre nasce da sua dor mais escura. E se você começasse a ver cada desafio não como uma maldição, mas como uma chamado para evoluir? A dor não é o fim, é o começo de uma nova história. Mas só se você tiver a coragem de abraçá-la. Camus dizia que o absurdo nasce do conflito entre nossa busca por significado e um universo silencioso. Jung, porém, foi além. O absurdo não é uma falha do universo, mas um espelho da nossa resistência em aceitar a vida como ela é. Você já se pegou gritando, "Isso não faz sentido", quando no fundo sabia que a vida nunca prometeu fazer sentido? Nossa obsessão por lógica e controle é uma fuga. Queremos acreditar que tudo acontece por uma razão, mas a verdade é que o caos reina. Jung via nessa tensão uma oportunidade. Quando você desiste da ilusão de controle, entra em contato com o mistério da existência. Os mitos antigos estão repletos de heróis, que só triunfam depois de se renderem ao desconhecido. Aqui está o segredo. O absurdo não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Quando você para de brigar com o inexplicável, algo mágico acontece. Você começa a dançar com ele. A arte, o amor, a espiritualidade surgem justamente desse espaço onde a razão falha. O que você poderia criar se parasse de tentar entender tudo? Mas como abraçar o absurdo sem enlouquecer? Jung diria, através do símbolo. Os sonhos, os mitos, as sincronicidades são linguagens do inconsciente que falam em metáforas, não em lógica. Quando você interpreta sua vida como uma história simbólica, o absurdo ganha profundidade. Um fracasso não é só um fracasso, é uma iniciação. Uma perda não é só uma perda, é um renascimento. E se o vazio que você
tanto teme for, na verdade, o palco onde sua verdadeira história se desenrola? O absurdo não é uma sentença. É um convite para viver com mais intensidade. Mas você está pronto para aceitar o convite, Jung? Descobriu que tudo o que rejeitamos em nós mesmos não desaparece. Torna-se a sombra, uma força autônoma que sabota nossa vida. Suas inseguranças, seus medos mais profundos, até mesmo aquela raiva que você nega existir. Tudo isso vive na sombra. O que você está escondendo de si mesmo? A sociedade nos ensina a reprimir a escuridão. Seja positivo, não reclame, sorria sempre. Mas Jung alertava: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Sua raiva reprimida vaza em relacionamentos. Seus medos não enfrentados paralisam seus sonhos. Até que você olhe para eles, eles controlarão você. Aqui está a chave. A sombra não é seu inimigo, mas uma mina de ouro. Sua arrogância escondida pode ser autoconfiança em potencial. Sua inveja pode revelar desejos não admitidos. Sua agressividade reprimida pode se tornar assertividade. O trabalho não é destruir a sombra, mas integrá-la. Mas como fazer isso sem ser consumido pela escuridão? Jung propôs um método: o diálogo interno. Pergunte-se: o que essa emoção negativa está tentando me proteger? Inveja pode sinalizar um talento não desenvolvido. Raiva pode indicar limites violados. Quando você decifra a mensagem, a energia presa se liberta. E se suas maiores falhas fossem, na verdade, dons disfarçados? A sombra não é um monstro. É uma parte de você que clama por aceitação. Mas você terá coragem de encará-la? Jung acreditava que o objetivo da vida não é a felicidade superficial, mas a totalidade, a integração de todas as nossas partes, claras e escuras. Você já sentiu que está vivendo apenas uma fração do seu potencial? Isso acontece porque rejeitamos demais de nós mesmos. Que vida você poderia viver se parasse de se fragmentar? A jornada do herói, presente em todos os mitos, não é sobre derrotar dragões externos, mas sobre enfrentar os internos. O tesouro no final? Você mesmo, finalmente inteiro, mas isso exige morrer para quem você pensava ser. Você está disposto a essa morte? Aqui está a revelação final. A vida não precisa fazer sentido para ser plena. Quando você abraça a solidão, ela se torna liberdade. Quando você aceita a dor, ela se transforma em sabedoria. Quando você dança com o absurdo, ele vira poesia. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você nasceu para ser. Mas como começar? Com uma única pergunta: o que estou evitando sentir? Toda a transformação começa aí. Não há técnicas mágicas, apenas a coragem de encarar o que é. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você descobre que a vida, mesmo solitária, dolorosa e absurda, é profundamente bela. E agora? A escolha é sua. Continuar fugindo ou encarar a aventura mais importante da sua existência. Você está pronto? Chegamos ao fim desta jornada, mas é aqui que sua verdadeira viagem começa. Carl Jung nos ensinou que não somos vítimas do vazio, somos seus arquitetos. Cada momento de solidão, cada dor que parece insuportável, cada situação absurda, que desafia a lógica, tudo isso não é um acidente. É o universo sussurrando. Desperte. Cresça. Torne-se quem você realmente é. Você está ouvindo? Olhe para trás e perceba. Quantas vezes você já sobreviveu ao que julgou impossível? Quantas noites escuras já trouxeram manhãs de clareza? A vida não é um conto de fadas, mas uma alquimia onde você é tanto o ouro quanto o fogo que o purifica. E se em vez de temer a próxima queda, você começasse a confiar na resiliência que já carrega dentro de si? O que mais você poderia suportar e transformar se parasse de fugir?
Jung deixou um legado claro. A maior coragem não é vencer, mas render-se. Render-se à imperfeição, ao mistério, à beleza caótica de existir. Porque é só quando abraçamos a vida em sua totalidade, luz e sombra, riso e lágrima, que descobrimos o segredo mais antigo. Nada precisa fazer sentido para valer a pena. O amor, a arte, a conexão genuína florescem justamente no solo do absurdo. E você? Está pronto a plantar algo novo nesse terreno? Então eu lhe pergunto: qual parte de você ainda espera permissão para existir? A solidão que evita, a dor que disfarça, o absurdo que tenta explicar, todos são convites para uma vida mais autêntica. E se você der o primeiro passo hoje, mesmo que pequeno, em direção à aceitação, quem sabe o que poderá surgir dessa entrega? Se este vídeo ecoou em algo profundo dentro de você, não deixe que essa reflexão se perca. Clique em gostei para que mais pessoas encontrem esta mensagem, porque em um mundo que vive de distrações, ideias como estas são raras. Nos comentários, me diga: qual foi o momento em que você percebeu que a dor, a solidão ou o absurdo tinham algo a lhe ensinar? Sua história pode ser a luz que falta na jornada de alguém. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Há muito mais a explorar nas profundezas. Até a próxima. Quando estivermos prontos para mergulhar ainda mais fundo. O que você nega, te subjuga. O que você aceita, te transforma. Esta não é uma despedida, mas um até já. Porque a conversa mais importante, aquela que você tem consigo mesmo, acaba de ganhar um novo capítulo.